ano de 2025 não vai te trazer absolutamente nada. O ano não traz nada para as nossas vidas, mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós semeamos, com toda certeza vai trazer algo bom ou algo ruim. Eu acredito muito na lei da semeadura e da colheita. Quando eu planto algo e quando eu colho algo, eu acredito que todos nós estamos debaixo dessa mesma lei. Sendo rico ou pobre, alto ou baixo, branco ou negro, não importa. Se você é brasileiro, se você é da China, não importa. Todos nós estamos debaixo dessa mesma lei. Então, se eu estou falando de um novo ano que está vindo, nós precisamos parar para entender que não adianta querer ser místico acreditando que o ano vai trazer alguma coisa pra gente, mas sim, são as nossas atitudes que vão gerar consequências positivas ou negativas. E, gente, eu falo isso com muito cuidado, tanto do olhar do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista espiritual. Se eu olho para a ciência, ela me aponta para a lei da semeadura. Se eu olho para a espiritualidade, ela me aponta para a lei da semeadura. Então nós precisamos desenvolver essa maturidade e é sobre isso que eu quero conversar aqui com você. O que esperar de 2025? Essa é uma baita pergunta para esse tema de hoje que eu quero conversar contigo, papel e caneta na mão, porque hoje o nosso bate-papo vai ser profundo. Eu sei que esse tema ele tem sido muito procurado nas redes sociais, tanto no Google quanto no YouTube. As pessoas perguntam, olha, o que eu posso esperar para esse ano de 2025? O que esse ano vai me trazer? E eu, como um profissional da área da psicologia que trabalha com desenvolvimento pessoal, preciso ter uma conversa aqui contigo, onde eu faço esse bate-papo só entre eu e você, para te guiar em relação ao que vai acontecer nesse próximo ano de 2025. Então, te convido a pegar papel e caneta ou bloco de notas, anota tudo isso que eu vou falar, porque eu não tenho dúvidas que esses pontos que eu vou trazer vão te guiar de uma forma muito inteligente, de uma forma muito leve ao mesmo tempo para o ano de 2025. Primeira informação que eu preciso te trazer aqui é que o ano de 2025 não vai te trazer absolutamente nada. O ano não traz nada para as nossas vidas, mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós semeamos, com toda certeza vai trazer algo bom ou algo ruim. Eu acredito muito na lei da semeadura e da colheita. Quando eu planto algo e quando eu colho algo, eu acredito que todos nós estamos debaixo dessa mesma lei. Sendo rico ou pobre, alto ou baixo, branco ou negro, não importa. Se você é brasileiro, se você é da China, não importa. Todos nós estamos debaixo dessa mesma lei, que é a lei da semeadura. Então, se eu estou falando de um novo ano que está vindo, nós precisamos parar para entender que não adianta querer ser místico acreditando que o ano vai trazer alguma coisa pra gente, mas sim, são as nossas atitudes vão gerar consequências positivas ou negativas. E, gente, eu falo isso com muito cuidado, tanto do olhar do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista espiritual. Se eu olho para a ciência, ela me aponta para a lei da semeadura. Se eu olho para a espiritualidade, ela me aponta para a lei da semeadura. Então nós precisamos desenvolver essa maturidade e é sobre isso que eu quero conversar aqui com você. Tiago, o que você acredita, então, que vai ser o ano de 2025? De novo, eu vou falar sobre aspecto científico, sobre aspecto humano. Eu acredito que o ser humano hoje em dia tem vivido com tanta informação na mente. É tanta coisa, tanto trabalho que tem que entregar, é uma velocidade de coisas tão intensa que nós estamos chegando num limite. Nós estamos chegando num limite que nós precisamos escolher quais são as guerras que nós vamos entrar. Nós precisamos escolher quais são as batalhas que nós vamos entrar para daí sim sermos mais efetivos nas áreas da vida. E por isso, eu preciso entrar nesse ponto aqui com você. Eu acredito que o ano de 2025 é um ano do qual nós vamos precisar escolher fazer poucas coisas, porém bem feitas. É o primeiro ponto que eu quero que você entenda. 2025 é o ano de quem está buscando por crescimento, de quem está buscando por desenvolvimento, é o ano de buscar fazer poucas coisas, porém bem feitas. Eu quero que você pare um pouquinho para refletir nesse último ano de 2024, no ano de 2023, 2022, talvez você tenha tentado fazer tantas coisas com tanta velocidade, com tanta intensidade, que você tenha ficado cansado. Por quê? Porque o esforço, ele é muito bacana. É muito legal você ser reconhecido por alguém que é esforçado, né? Quando a pessoa vira pra você e fala, poxa vida, você é esforçado, você dá o sangue ali. Cara, ser esforçado é muito legal, mas ser esforçado pra sempre, ser esforçado
esforçado por um longo tempo se torna cansativo. Então, percebe que chega uma hora que a gente precisa parar e falar, não. Agora chega de fazer o trabalho operacional, agora eu preciso começar a fazer o trabalho estratégico. Eu preciso começar a pensar ao meu favor. E é exatamente nesses pontos que eu quero começar a construir esse pensamento junto contigo e te trazer esses pontos de aconselhamento para 2025, porque eu não tenho dúvidas que com isso o seu ano vai ser muito melhor. E eu tô falando isso e é literalmente skin in the game, tá? E nesse ano de 2024, eu precisei me reunir com a minha esposa e falar, cara, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Alguns projetos que aparentemente fazem muito sentido, pode até fazer sentido, mas não para esse tempo que nós estamos vivendo. Não para esse tanto de desafios que nós temos agora. Por quê? Porque eu preciso escolher aonde eu quero ser bom. Bom, eu trouxe um fundo científico aqui, um fundo racional, lógico, na verdade universal, que funciona para qualquer cultura, que funciona para qualquer credo, que funciona para qualquer área da vida que a gente pensar. Eu tô falando para vocês da pirâmide de Maslow. Tô falando para vocês, na realidade, desse senhorzinho que tá aparecendo aí na tela. Eu vou até falar em inglês, hein? Abraham Harold Maslow. Gastei em inglês aqui agora. Gastei em inglês, só a verdade. Mas esse cara, ele foi um psicólogo norte-americano que revolucionou o pensamento da vida do ser humano. E ele trouxe de uma forma muito prática, muito didática, muito intencional, dos segredos que o ser humano tem para poder viver de uma forma adequada. E com base nessa pirâmide que você está vendo aí na sua tela exatamente nesse momento, eu quero destrinchar essas 1, 2, 3, 4, 5 fases da vida do ser humano, porque a partir dela nós entendemos que existem coisas que precisamos melhorar de forma urgente. Por isso que eu falei, pega papel e caneta, pega alguma coisa para poder anotar, porque esses pontos que eu vou trazer aqui para você agora, eles são pontos ultra importantes. Tiago, mas eu tenho que olhar para todos? Talvez não. Talvez em um ou em outro você já esteja indo muito bem. Então o que você deve fazer é manter. Mas em outros, você vai precisar entender que tem um sinal amarelo ali, tem uma bandeira de atenção do qual você precisa começar a olhar com mais carinho para essas áreas da vida. Bora lá? Aqui na parte de baixo dessa pirâmide, conforme você está vendo aí, Maslow ele propõe a fase basal ali do ser humano, que é a fase da fisiologia. Ou seja, ele começa a proposta dele dizendo o seguinte, olha, ser humano, para você começar bem a sua vida, para você ter os seus alicerces bem firmados, você precisa olhar primeiro para a área fisiológica do ser humano, que é o básico. Gente, quando eu falo para vocês que o ano de 2025 vai ser o ano que nós vamos fazer poucas coisas, porém com excelência, eu quero muito partir do princípio que nós precisamos fazer o básico bem feito, ok? Nós precisamos fazer o básico que funciona. De novo, eu quero chamar a sua atenção. Olha de novo para 2024, 2023, 2022, 2021. Nesses últimos anos, a sua atenção ela ficou dividida para várias áreas da sua vida, certo? O que eu quero te chamar a atenção aqui é para você começar a focar naquilo que realmente importa e começar a eliminar as distrações que aparecem no meio do caminho. Segundo Maslow, ele traz aqui áreas importantes da parte fisiológica, como sono, alimentação e higiene. Bom, higiene eu acredito que você se cuida, então eu preciso focar nesses 2 pilares importantes aqui. Vou começar pelo sono. Essa é uma pergunta que eu aqui, como seu mentor, como seu host desse podcast, uma pessoa que com certeza está muito interessada no seu desenvolvimento, preciso te perguntar, como que está o teu sono no dia a dia? Como que está essa área importante da sua vida? Você simplesmente tem levado de qualquer jeito? Acaba sendo normal para você dormir de qualquer jeito, ter uma noite sem qualidade de sono, sabe, viver uma vida de sono desregrada, desregulada? Dia dorme bem, vários outros dias dorme mal, depois volta a dormir bem. Deixa eu falar uma coisa pra você, se você se encontra dessa maneira, isso não é normal. Isso literalmente não é normal e você precisa entender que para um ser humano poder funcionar bem,
Cara, ele precisa. Isso daqui não é Sabe quando você vai comprar um carro na concessionária? Ah, se você der mais R$2.000, vai vir com roda de liga leve. Se você colocar mais R$8.000, vai vir com teto panorâmico. Isso daqui não é um opcional. Isso daqui é uma necessidade. Talvez muitas áreas da sua vida estejam desreguladas por conta de várias noites mal dormidas. E se você tem se acostumado com isso, eu preciso voltar a dizer isso para você. Isso não é normal. Isso precisa ser tratado. Esse ano, eu comecei a me revirar, fazer uma série de exames para entender o porquê que eu não tenho tido noites bem dormidas. Existe algo de errado. Eu não nasci para não dormir bem. Então eu preciso começar a investigar isso. Eu comecei a me revirar. Ainda estou nessa fase, não é? Graças a Deus, nos últimos tempos eu tenho voltado a dormir bem, mas eu sei que de vez em quando eu volto a passar noites em claro, eu volto a dormir muito mal. Cara, isso não é normal. E segundo a proposta aqui de Maslow, nós precisamos olhar para isso com carinho, para o nosso corpo poder voltar a funcionar da forma adequada. Então, como é que tá esse teu check aí? Deu check ou não deu check? Se você der check, é sinal que você está indo bem. Se você colocar algum ponto de atenção, é sinal que precisa ser tratado essa área da vida. Próximo, alimentação. Gente, esse daqui é um tema ultra mega importante. Esse daqui é um tema que é muito delicado, é muito sigiloso, mas eu preciso tocar nesse ponto com você. A forma que está seu corpo é a forma que você enxerga a sua vida. A forma que as suas coisas são pro lado de fora reflete da maneira que você está pro lado de dentro. Isso daqui não é palavra minha. Isso daqui, a ciência afirma isso debaixo de vários testes e estudos científicos. Mas a pergunta que não quer calar é: o que você tem colocado para dentro? Você tem vivido à base de fast food? Você tem vivido à base de comidas rápidas, sem nutrientes, que saciam ali a tua necessidade de comer, mas de fato não sacia a tua fome? Lembra que eu falei pra você que eu fiz uma série de exames? E um prazer que eu tive nesses exames que eu fiz, exames de sangue inclusive, o médico virou pra mim e falou: cara, seus nutrientes estão todos em ordem. Agora, por que esses nutrientes estão todos em ordem? Porque eu tô fazendo o básico que funciona. Tiago, qual que é o básico? Cara, comer legumes, comer fruta, comer a quantidade de proteína necessária, evitar comidas ultraprocessadas, comidas industrializadas, ser o mais natural possível. Tiago, por que você está falando disso em pleno 2024? É simples, porque isso daqui, gente, é ciência. Não é o Tiago que está falando. Eu sei que o nosso cérebro, ele está muito acostumado a querer pegar um fast food ali, etc e tal, mas, cara, qual a consequência disso? A pergunta é, para onde isso tá te levando? Agora, Maia, agora é a hora da polêmica. Eu vou precisar ser polêmico agora. Hoje é sábado, eu acordei. No momento que eu fui dar uma olhadinha ali nas redes sociais, eu vi um story de um amigo meu. Ele nem é brasileiro. Eu vi um story de um amigo meu, ele é cristão. Ele mora no país dele. E aí eu vi ele segurando uma faixa, né? Escrito assim, Jesus te ama. Ou seja, ele estava fazendo um projeto ali evangelístico na cidade dele. Tava escrito, Jesus te ama. Aí eu olhei pra fisionomia dele. Cara, a blusa dele, ele tem a minha idade. A blusa dele, ela literalmente já não cabia mais nele. Aí eu falei, cara, fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Aí eu, Nico, posso falar uma coisa pra você com muito amor e carinho? Aí ele, pode, fala. Falei, cara, você acabou de casar, bicho. Você acabou de casar. Cara, olha o tamanho dessa tua barriga, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô falando isso aqui com muito carinho. Cara, eu perdi minha mãe recentemente por infarto. Claro, chegou o tempo dela partir e tudo mais, mas muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Cara, você tá cuidando de todas as áreas aí, pelo que eu tô te acompanhando, você só não tá cuidando de você. Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, na sua faixa tá escrito assim, Jesus te ama, mas o que eu tô vendo da imagem que você postou é, Jesus te ama, mas eu não me amo. Por quê? Porque eu não tô me cuidando. Cara, saúde, galera. Isso daqui não é uma questão de aspecto físico. Eu tô falando aqui de saúde. Ah, Tiago, você tá falando então que todo magro é saudável? Claro que não. Pelo amor de Deus. Mas o que eu tô falando aqui é que existem coisas que são básicas da vida.
que a gente precisa fazer funcionar. E aí ele pegou e me respondeu o áudio e falou assim, cara, realmente, o que você falou é verdade, eu tô cuidando de tudo da minha vida, só que eu tô deixando a minha saúde passar. Eu falei, pois é, cara, pelo amor de Deus, presta atenção nisso, você acabou de casar, você não tá mais sozinho, você precisa cuidar de você para poder cuidar da sua esposa. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós comemos fisicamente, inclusive nos próximos dias eu vou trazer aqui uma nutricionista que é especialista em nutrição emocional, e a gente vai falar muito disso. Aquilo que você coloca para dentro reflete exatamente nas suas emoções. Então, amigo, amiga, cuidado com isso, ok? Próxima fase aqui de Maslow, segurança. Aí ele traz pontos aqui como segurança pessoal. Esse daqui é um tema muito, muito importante também. Primeiro ponto aqui, gente, tô lendo essa pirâmide aqui de Maslow com a minha lente, ok? Com a minha lente para a gente poder crescer aqui nesse tema. Segurança pessoal, eu vejo 3 pontos aqui que nós podemos olhar. Primeiro ponto é a segurança no aspecto físico, ou seja, eu me sinto seguro, não é? Do ponto de vista do local que eu estou. Agora eu tô aqui gravando no estúdio, super confortável, super bonito, né? Mas eu me sinto seguro que ninguém vai entrar ali naquela porta para, sei lá, levar aquilo que eu tenho, né? Fazer alguma maldade comigo. E esse é um aspecto. Mas tem uma outra vertente também, que é a minha segurança do meu corpo físico. O meu corpo em funcionamento. Lembra quando eu falei pra você que não é normal você ter noites de sono mal dormida por longos tempos, por longos períodos? Simples. Por quê? O seu corpo não foi produzido para você dormir mal. Assim também para que o seu corpo ele não foi criado para você não colocar ele para funcionar. Cara, você tem que ter alguma atividade de competição consigo mesmo. Você tem que ter alguma atividade que coloque o teu corpo para funcionar. O teu corpo para ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Seja caminhada, seja corrida, seja natação, seja musculação, seja crossfit, seja... fugiu aquela atividade. Você lembra, Maia, aquela atividade que as pessoas fazem, que ficam assim, segurando em cima... Yoga, Pilates. Isso aí, obrigado, Maia, salvou. Pilates, cara. Cara, independentemente de qual seja ela, você precisa colocar o seu corpo para funcionar. Para o seu corpo se sentir saudável, para você competir com você mesmo na sua mente. Aquilo que você aprende no esporte, você leva para sua vida pessoal, você leva para sua vida profissional. Você aprende a romper limites, a romper barreiras, a ir além. Ok? Um outro ponto aqui que eu acabo enxergando é a questão da confiança. Se você não tiver confiança, né, do ponto de vista aqui de estar seguro, meu amigo, ninguém vai comprar nada de você. Se você não se sentir confiante daquilo que você faz, daquilo que você trabalha, daquilo que você executa, as pessoas não vão se sentir confiantes em adquirir nada de você, de um projeto que você toca, de um produto que você vende. Ou seja, nós precisamos ter segurança. Terceiro ponto que eu vejo aqui, estudos. A gente vai ver que a última pirâmide que ele coloca aqui, o último estágio da pirâmide, é a autorrealização. Agora, para chegar na autorrealização, como que eu vou sentir segurança pessoal sendo que a minha vida acadêmica está parada? A minha vida acadêmica está estagnada. Talvez você... tenha lutado tanto para fazer uma graduação, né? Chegou lá com muito esforço, poxa, conseguiu. Mas e depois? Amigo, amiga, independente da profissão que você tenha, você vai precisar continuar afiando o machado. Ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, um mercado ultra competitivo do qual nós fazemos parte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fosse te contratar para trabalhar para mim hoje, qual que seria o seu diferencial competitivo? O que você teria de diferente? O que você está estudando? Quais são os teus focos? Você percebe? Então, nesses 3 pontos que eu trouxe aqui, deu check ou colocou ponto de atenção? Me conta aí. Segundo aqui, segurança familiar. Aqui ele traz uma proposta de o local que eu moro é seguro. A proposta de vida que eu tenho com a minha família é uma proposta segura. Por exemplo, essa semana eu conversei com uma pessoa que morava numa casa,
Só que ali, o filho dele de 4 anos não tinha convívio social. E ele falou, cara, eu tava perdendo meu filho pro celular. Eu me vi obrigado a mudar para dentro de um condomínio pro meu filho ter contato com outras crianças, né? Se desenvolver e etc. E ó, o que ele me falou. Mudei da casa e fui pro condomínio. Chegando no condomínio, comecei a observar o meu filho brincando. As crianças da idade dele, super fluidas, falando pra caramba, articulando, brincando, né? Se desafiando. E o meu filho com dificuldade de falar. Meu filho com dificuldade de se expressar. Não tinha segurança ali para começar algo e terminar algo. Por quê? Porque uma criança retraída, uma criança que passou muito tempo ali quietinha na dela e agora está com dificuldades sociais. Ou seja, a segurança familiar, ela é importante também. Uma coisa que desde pequeno, gente, eu via que a minha família, a família que eu nasci, não estava funcionando, né? Meu pai brigando com a minha mãe, minha irmã fazendo umas coisas esquisitas, eu também fazendo um monte de besteira. Aí dava alguns picos assim, alguns momentos da vida que eu chegava, eu era o menor ali da casa, eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade, 8 anos de idade, e falava, cara, a gente precisa conversar. A gente precisa ter uma reunião familiar. Eu usava exatamente esse termo. A gente precisa ter uma reunião familiar. Ou seja, a sua família, ela tem exalado segurança? Ou a sua família não é um local de acolhimento, não é um local de segurança? Pergunta, deu check ou colocou ponto de atenção? Bora pro próximo. Segurança financeira. Nós estamos aqui, hoje já é dia... deixa eu pegar aqui para não falar besteira. Hoje é dia 7 de dezembro. Nós ficamos um pouquinho místico nessa fase da vida, não é? Toda vez que vai virar o ano, a gente fica místico acreditando que o ano vai ser melhor e etc e tal. Só que não, a gente já entendeu que isso não funciona. O que funciona é fazer alguma coisa. Então, nessa área da vida, cara, você tá na fase de devedor? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas você já renegociou essas dívidas? Você já conversou ali com os seus credores falando, olha, no próximo ano eu consigo te pagar assim e assado, dá pra ser? Ou não, você tá empurrando isso com a barriga, tá colocando a sujeira debaixo do tapete e tá negligenciando nessa área da vida. Se você não está no perfil devedor, você está no perfil de empate, né, de 0 a 0, pô, eu não tô devendo pra ninguém, mas aquilo que eu ganho não é o suficiente. Cara, beleza, e aí? Ou seja, você está vivendo literalmente para pagar as contas. Isso não é saudável, isso não é produtivo. Tá se mexendo, tá olhando para o mercado para buscar uma nova oportunidade? Ou tá buscando fazer algum tipo de renda extra? Tá se movimentando para poder crescer de alguma maneira na vida? Esse ponto é super importante. E o terceiro, fase de investidor. Ah, Thiago, tá sobrando uma grana. Você sabia que dinheiro é semente? Tem pessoas que tratam dinheiro literalmente... como qualquer coisa. Gente, dinheiro é semente. Se você semear, hora ou outra você vai colher. Agora tem pessoas que, ao invés de comer o fruto do que o dinheiro traz, tá comendo semente. Ou seja, Thiago, sobrou R$1.000 esse mês. E aí, o que você fez? Cara, eu gastei 1.200. Não, querido, pelo amor de Deus, se sobrou, pagou todas as suas contas, por favor, reserve. Faça uma reserva, né, pro teu futuro. Porque a maioria das pessoas que se endividam, elas só pensam no aqui e agora. Só que a vida não é um jogo de curto prazo, pelo contrário, a vida é um jogo de longo prazo. E nós precisamos aprender a ser bons administradores, ok? E aí, deu check ou colocou como ponto de atenção a ser tratado aí? Escreve aí nos comentários, gente, quero ver a sua participação aqui nos comentários. Terceira fase aqui da pirâmide de Maslow, a fase da vida social, começando aqui pelas amizades. Uma baita pergunta que nós precisamos fazer. Cara, quem são os nossos amigos? Nós temos amigos, de fato? Talvez em algum dia eu vou querer aprofundar nesse assunto aqui. Nós temos pelo menos 3 esferas de amizade que precisamos nutrir. Às vezes você tem um amigo que é só para dar risada e etc, mas você não pode deixar aquela pessoa ser tão próxima de você, porque senão aquela pessoa pode começar a invejar aquilo que você tem, etc. E acaba se tornando complicado. Então é um amigo para encontrar uma vez ou outra, dar uma risada, mas não é para ser tão próximo. Aquele amigo que talvez é uma conexão para você, para te abrir portas. Você abre porta para ele e vice-versa, não é? Mas também não é uma amizade profunda do qual você tenha que compartilhar segredos ali do teu coração. E depois você tem a terceira fase, que são os amigos íntimos, né? Dos quais você precisa ter esse tipo de pessoa para compartilhar coisas importantes da tua vida. Cara, tô pensando em fazer aquele projeto. Cara, tô passando por esse problema dentro da minha casa. Ou seja, na vida, nós precisamos de pessoas para ajudar
a carregar pesos com a gente. Não tem jeito, não sei se você sabe, Jesus, para carregar a cruz dele, no caminho ali da Via Crucis, ele foi ajudado por um homem, que o nome dele não é revelado na Bíblia, mas um homem conhecido como um sirineu ali, não é? Ajudou ele a carregar a cruz dele até o local do qual ele seria crucificado, porque sozinho estava muito difícil para ele. Então nós precisamos de amigos. E aí uma pergunta que eu preciso me fazer e você também precisa: quem são os seus amigos? Você tem tido amizades saudáveis, amizades nutritivas, amizades do qual as pessoas agregam muito na tua vida, mas você também tem agregado na vida dessas pessoas? Você tem ajudado os seus amigos ou você só tem sugado? Ponto de atenção aqui pra gente. Mas me conta, você deu check ou colocou um ponto de atenção? Segundo, relacionamentos amorosos. Eu não sei em qual fase da vida você está, se está na fase de estar solteiro ou solteira, ou se você está namorando, está casado, tá noivo, eu não sei em qual fase você está. Mas eu posso te dar um conselho? Respeite a fase que você está. Aproveita, dá o seu melhor nessa fase que você está. Se você está solteiro ou solteira, cara, dê o seu melhor para poder se conhecer. Dê o seu melhor para poder oxigenar as suas ideias, colocar a sua cabeça em ordem, colocar as suas emoções em ordem. Porque a pior coisa que acontece na vida de uma pessoa é ela querer entrar na vida de outra estando completamente bagunçada. E aí a expectativa e a esperança que se gera é que a chegada daquela outra pessoa vai ajudar e vai resolver os problemas. Pode até ajudar e resolver, mas a pergunta é, a que preço? Então, se você ainda está solteiro ou solteira, coloca a sua vida emocional em ordem, sabe? Tenha suas ideias claras antes de querer entrar no relacionamento. Gente, eu fiz isso e me ajudou muito. Claro que eu não tô vendendo aqui uma vida perfeita. Eu tenho vários desafios, minha esposa também tem vários desafios, mas isso ajudou com que a gente tivesse muito mais maturidade na fase do relacionamento, não é? E se você está na fase de relacionamento, cara, você tem certeza que essa pessoa? Então dê o seu melhor nesse relacionamento. Faça um melhor. E eu não tô falando aqui de fazer investimento, por exemplo, financeiro apenas, não. Claro que ele é importante, né? Presentear, reconhecer, ter um charme, um aconchego ali. Cara, é muito legal. Mas tem coisas que não custa dinheiro, custa tempo. Tempo de qualidade, olho no olho. Sai um pouquinho das telas. Cuidar desse relacionamento como se fosse um jardim que precisa florescer. Me conta aí, tem dado check ou tá com dificuldades nessa área também? Área familiar. Existe a família que nós nascemos e a família que nós formamos, não é? Como que você tem cuidado desses relacionamentos? Você tem honrado pai, mãe? Você tem cuidado do seu irmão, da sua irmã? Tem olhado para eles com um olhar de cuidado, com um olhar de carinho, com um olhar de afeto? Ou tem tido problemas com isso também? É um ponto de atenção que nós precisamos ter aqui também. Porque se nós honrarmos, com toda certeza, além de cumprir o mandamento bíblico, nós estamos cuidando daquilo que é nosso. Entende? Então, esse ponto aqui precisa ser mantido com atenção, com toda certeza. Próximo tema. Maslow propõe aqui pra gente a fase da estima, não é? E aí, primeiro ele traz a autoestima, status e realizações pessoais. Autoestima, se você quer chegar nessa fase, primeiro precisa passar ali pelo básico. Boa alimentação, boa noite de sono, fazer exercícios físicos, manter os estudos em dia. É necessário manter boas relações. Com esses processos cumpridos lá atrás, você vai avançando na fase da pirâmide de Maslow. Gente, isso daqui eu sei que parece um bate-papo de coach barato que custa R$50 a sessão, mas vamos pela racionalidade. Faz sentido isso daqui ou não faz? Você percebe que isso daqui são princípios? Que quando nós cumprimos esses princípios, as conquistas e as realizações acabam sendo evidentes na nossa vida? Ou seja, cara, por que eu tô sem autoestima? Por que eu não tô bem? Pergunta. Como é que tá essas fases anteriores? Tem feito o básico bem feito? Tem se cuidado? Tem cumprido as fases anteriores? Ou tem tido dificuldades em relação a isso? Um baita ponto pra gente poder pensar e refletir, beleza? Status, não é? Como que eu tenho os status aqui?
Você tem celebrado suas conquistas? Eu tô falando o status interno, porque às vezes a gente quer postar algo que conquistamos publicamente para as pessoas, mas a gente não celebra a nossa conquista interna. A gente não fala, caraca, eu consegui, cara, olha o processo que eu passei. A gente não celebra. A gente deixa de comemorar internamente e só quer mostrar para os outros. Cara, antes de publicar para os outros, que não é errado, mas primeiro publique para você. Veja a sua conquista, sinta o gosto, sinta o prazer daquilo que você tem avançado na vida. Isso é super importante. E terceiro, realizações pessoais. Uma pergunta que eu quero te fazer daqui para frente. Qual que será a sua próxima realização pessoal? O que você vai conquistar que você vai celebrar? Aquilo que você tem tanto lutado, aquilo que você tem tanto conquistado. Tem sido um objetivo de fato para você? Ou tem sido uma falácia do qual você não vai cumprir? Esses dias eu ouvi de uma pessoa próxima que ela está prestes a realizar um processo importantíssimo na vida dela, e uma pessoa muito próxima, dessa pessoa que eu conheço, a mãe dessa pessoa, falou, essa vai ser mais uma das coisas que você vai começar e não vai terminar. Cara, se tua mãe te falar isso, é sinal que você não está vendendo uma boa credibilidade, você não tem credibilidade. Então, a pergunta que eu te faço é, qual que será a próxima conquista da tua vida? O que vai vir por aí? Isso é necessário. Freud vai chamar isso daí de pulsão de vida. A gente precisa ter algo pelo qual viver. É por isso que eu quero voltar na fase das finanças e dizer pra você, cara, se você tá vivendo literalmente para pagar contas, a tua vida é uma porcaria. Porque tem gente que se contenta, eu ganhando o suficiente para pagar minhas contas, tá bom. Cara, não tá péssimo na realidade. Porque você precisa ter uma realização a mais, uma conquista a mais. E, cara, esse daqui é um tema. Você precisa ter ambição. Você precisa ter necessidade de conquista, querer conquistar algo a mais. Isso é necessário. Gente, eu falo isso porque eu vivo isso na pele todo santo dia. E isso, do local que eu saí, para onde eu estou hoje, para onde eu estou indo, cara, funciona. Hoje eu só tô falando aqui para vocês sobre isso porque eu precisei entender isso lá atrás, da fase que eu cresci, da família que eu vim, do jeito que era. Eu precisei olhar para isso e colocar em prática, meu amigo. Se eu tô vivendo isso hoje, é porque eu precisei instalar aqui o estado de consciência e falar, não. Cara, eu preciso querer viver por algo a mais. Eu preciso querer conquistar algo a mais. Não é nem só por mim. É pela família que eu vou construir, é pela família, pelos filhos que eu vou ter. Então, isso é necessário. E aí, deu check ou colocou como ponto de atenção? Próximo e último tema da pirâmide de Maslow. Autorrealização. Gente, esse daqui é um ponto que eu quero te provocar. Esse ponto aqui, eu quero saber se você deu check ou não deu check, mas eu quero te fazer uma provocação. Autorrealização, ela tá ali na fase de Maslow não à toa. Na última fase da pirâmide não é à toa. Tem algo aqui. A autorrealização, ela fala das conquistas ultra importantes. A fase anterior fala das realizações pessoais, que são válidas, que são importantes. Mas aqui é a autorrealização. São os prazeres pontuais, assim, da vida. Cara, queria me mudar de país? Consegui. Queria conquistar um diploma desafiador pra mim? Conquistei. Queria me casar com aquela pessoa? Me casei. Sabe aquelas coisas pontuais e desafiadoras? Aqui Maslow, ele traz isso. E pra gente poder chegar nessa autorrealização, sabe uma soft skill que precisamos conquistar? Precisamos, na verdade, nos desenvolver dentro dela? É a capacidade de experimentação. Ou seja, ser criativo. Experimentar, testar, validar, conversar com pessoas que já fizeram, observar as histórias dessas pessoas, buscar entender como que a gente se adequa dentro daquele cenário, como que a gente constrói isso, talvez a médio prazo, talvez para essa conquista que você quer ter, vai levar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, mas é necessário a gente abrir a nossa atenção para isso. Faz sentido ou não? E aí, para isso, a gente vai precisar utilizar a nossa criatividade. Criatividade fala sobre separar tempo para pensar como que você faria aquilo de forma diferente. E aí você testa, você valida, você conversa com pessoas que sabem mais do que você, e com isso você vai construindo o seu caminho, e quando você pensa que não, depois de um processo possivelmente desafiador, mas no final das contas você vai ser uma pessoa vencedora e realizada naquilo. Uma das maiores dádivas dessa vida, uma das maiores bênçãos dessa vida, é você chegar ali na sua fase da melhor idade e olhar para trás e falar, cara, não
tenho arrependimentos. Por quê? Porque aquilo que eu queria ter conquistado, eu fiz de tudo. E, cara, uma coisa ou outra ali, talvez eu não consegui porque as prioridades mudaram, alguma coisa ou outra mudou, mas a maioria das coisas que eu entendi que era necessário, eu dei o meu melhor e eu fiz acontecer. E aí, deu check ou deu ponto de atenção nesse tema aqui? Galera, esses são os meus conselhos para você para esse próximo ano de 2025. Não queira ser excelente em tudo, especialista em tudo, sabe? Ter a sua atenção multifocal em tudo. Queira ser especialista nos temas específicos da tua vida, nas áreas específicas da tua carreira. Queira cuidar do seu corpo e entender que se você quer ser um bom profissional, um profissional reconhecido nesse ano de 2025, primeiro você vai precisar cuidar do seu CPF. Antes de cuidar da sua numeração ali, da carteira de trabalho ou da sua PJ, não é? Você vai precisar primeiro fortalecer o teu CPF. Se você fortalecer a sua pessoa em primeiro lugar, fica tranquilo, porque a sua carreira ela vai deslanchar. Se você fortalecer a sua mente, o seu corpo, o seu relacionamento, ele vai florescer, vai frutificar e você vai continuar em crescimento. Não queira entrar nesse 2025 do jeito que você entrou em 2024. Para rever conceitos, para rever coisas que você errou nesse ano e ajusta. Não tem problema em errar, o problema é continuar no erro. Ajusta para poder melhorar nesse próximo ano, para que você de fato venha viver um ano mais leve e de forma mais inteligente. Fez sentido? Comenta aqui embaixo os pontos que você mais entendeu que fazem sentido para você. E se você entende também que esse assunto agregou para você, imagina para aquela pessoa que você tanto ama, para aquela pessoa que você tanto quer bem. Então pega esse link, já compartilha com ele, compartilha com ela, compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, da empresa, enfim, compartilha com todo mundo. Valeu e até o próximo episódio. E se nós não nos vermos ainda em 2024, desejo para você que ano de 2025 venha ser um ano de cumprimento de tudo isso que nós falamos, que eu não tenho dúvidas que vai ser um ano incrível para tua vida. Valeu e até o próximo episódio.